Olá, muito bom dia a toda a família acriana, bom dia a você telespectador ligadinho no melhor da programação feita para a família. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio de 2024, estamos ao vivo com mais uma edição do Povo na TV, trazendo ao nosso telespectador as principais informações da região norte do nosso Brasil, da nossa capital federal Brasília e, é claro, do nosso amado e querido estado do Acre. Aqui você fica atualizado sempre. No Acre agora são 11 horas e 32 minutos. Eu convido você agora a conferir comigo, juntinho, os principais destaques do dia. Olha só, o município de Senador Guiomar está em festa e completa 48 anos desde a sua emancipação. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei que cria o programa Cartão Reconstruir. O projeto é de autoria do senador Sérgio Petecão. Hoje eu converso com o analista do Sebrae, Aldemar Maciel, que traz todas as informações sobre o mês do MEI, o microempreendedor individual. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouquinho, após o nosso intervalo comercial, que você já sabe, é VaptVupt, rapidinho, então não saia daí!
Muito bem, voltamos agora com o primeiro bloco de informação ao nosso telespectador. Você ligadinho no melhor da programação do SBT, na sua TV Norte Acre. E olha só, bom dia a você que nos acompanha também pelas redes sociais. Você ligadinho no nosso canal do YouTube TV Norte Acre. Não esqueça, viu? Você que está nos acompanhando aí pela internet, não esqueça de clicar em inscrever-se e também de clicar no sininho e ativar as notificações. Assim, sempre que a programação local estiver ao vivo, você vai conferir e ficar por dentro das principais informações. No Acre agora são 11 horas e 37 minutos. Seguimos com informação a você e olha só, gente, vamos começar agora ao vivo com a repórter Aline Pontes, que traz pra gente as informações da previsão do tempo, né? Aliás, olha só, hoje o dia tá com a temperatura bem gostosa, aquele friozinho bom pra tomar um bom tacacá, comer aquela rabada quentinha, né? Tudo isso pra aproveitar esse clima gostoso na nossa capital acreana. É isso mesmo, Aline Pontes? Conta pra gente aí como que tá o clima na nossa capital acreana. Bom dia, Efraim. Bom dia para todos que estão acompanhando a nossa programação do Povo na TV. Aqui, a gente está aqui na Praça da Revolução, onde o tempo segue friozinho. Tá nublado, o sol ele ainda não apareceu no dia de hoje. Vou pedir para o Sheldon mostrar aqui para vocês como que tá o tempo aqui na nossa capital. Até o momento não há previsão de chuvas. A previsão é de que durante toda a semana o clima ele continue parcialmente nublado, com um solzinho durante o dia, mas com uma queda da temperatura durante a noite, com mínimas de até 19 graus, que é o caso de hoje. Como bons acrianos que somos, acostumados com esse calorzão de todos os dias, quando chega um friozinho a gente já corre para se agasalhar, né? E hoje a gente já pode ver que tem algumas pessoas agasalhadas, mas por incrível que pareça, a maioria, pelo menos aqui na Praça da Revolução, eles não estão agasalhados, estão seguindo normalmente sua vida. O trânsito, o Efraim, ele está bem tranquilo. Eu vou pedir para o Sheldon mostrar um pouquinho aqui do trânsito da nossa capital. Ele segue tranquilo também. Eu acho que as pessoas elas estão priorizando ficarem em locais fechados por conta do frio. Então, o tempo está ajudando aí também no trânsito. E hoje, como você falou, Efraim, está perfeito para tomar aquele tacacá, aquela rabada. Eu fiquei sabendo que ontem os pontos de tacacá eles estavam lotados, viu? Todos aproveitando o tempinho para apreciar essa delícia acreana. E eu tô doido também para que o expediente acabe logo para mim tentar garantir o meu tacacá. Essas são as informações iniciais, Efraim. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Aline Pontes. Olha, não esqueça, Aline, de trazer um tacacá para dividir com a gente também. Se você chegar aqui na TV sem tacacá, você não vai entrar, viu? Olha só, 11 horas 40 minutos e o município de Senador Guiomar, mais conhecido como Quinari, está em festa e completa 48 anos desde a sua emancipação. Confira. O município de Senador Guiomar está em festa e completa 48 anos desde a sua emancipação. Atualmente, com 21.454 habitantes, a história de Senador Guiomar começa em 1930, com a formação da colocação Quinarizinho, durante o auge do extrativismo. Foram 32 famílias oriundas do Nordeste do país que iniciaram o povoamento daquela região, tendo sido aberta a estrada até Rio Branco em 1947. Foi elevada à categoria de vila em 1956, sendo seu primeiro subprefeito nomeado em 1957, passando então a se chamar Vila Grande Quinari. Seu nome, segundo os moradores mais antigos, está associado a uma árvore denominada quina-quina, que havia em abundância no município e de cujas raízes se faz o chá para curar febres e várias doenças. Há, porém, questionamentos a essa referência, pois alguns historiadores, a origem da palavra Quinari é indígena, já que no passado a área era habitada por índios. Em 1959, registra-se a chegada de famílias japonesas, que até hoje se fazem presentes e desenvolvem a cultura do amendoim. Durante a década de 70, chegaram dezenas de famílias provenientes do Sudeste brasileiro, atraídas pelo grande incentivo à pecuária promovido pelo governo do estado.
Mesmo recebendo o nome de Senador Guiomar, a cidade é popularmente conhecida até hoje como Quinari. Para celebrar os 48 anos da cidade, o governador do Acre, Gladson Cameli, participou do ato cívico em Senador Guiomar, que marcou o início das comemorações. Uma cidade que faz parte da nossa história, como eu tenho dito que todas, mas Senador Guiomar, como é muito próximo da nossa capital, ela tem toda uma história de protagonismo. Uma cidade onde você olha para o meio ambiente, tem pautas positivas, olha para um agronegócio, pautas positivas. E um povo determinado, corajoso, empreendedor. E aqui eu digo assim, mora no meu coração. Eu sempre fui muito bem recebido aqui, cabe a nós gestores fazermos o que tivemos que fazer com esse município. Tem aí uma história de protagonismo, de líderes, pessoas de famílias que fizeram parte da história do Acre. Cabe a mim, como governador, não deixar que essa história se apague. Cada vez mais, Senador Guiomar possa cumprimentar anos e anos de felicidades e de protagonismo. Durante a abertura da programação e ao lado do secretário de Educação, Abson Carvalho, o governador assinou a ordem de serviço de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais nas escolas Diva Pereira de Souza, Padre Carlos Casavec, Veiga Cabral, Bom Destino, Maria José dos Reis e Maria Auxiliadora Cunha de Queiroz. Eu vejo hoje aqui, juntamente com o meu secretário de Educação, onde nós vamos dar aí ordem de serviço para a construção de várias escolas e reformas, para que a educação não perca o seu papel de educar, que ajuda tanto na área de saúde quanto na área de segurança. Exatamente, serão anunciados a manutenção e revitalização de 3 escolas aqui em Senador Guiomar, no total no valor de investimento de R$1 milhão. É o governo do estado acelerando nesse momento de verão a manutenções das nossas escolas. Sabemos que a periodicidade dessas manutenções elas são permanentes, mas é sempre com esse cuidado de uma escola adaptada, de uma escola correta para poder estar recebendo esses nossos alunos que, como o nosso governador fala, são nossas autoridades. Ela diz estar muito feliz e grata a Deus pelo município estar comemorando 48 anos de emancipação política. É um dia que eu estou muito feliz, grata a Deus, pois nosso município está aí comemorando 48 anos de emancipação política e hoje nós estamos tendo mais uma vez a honrosa presença do nosso governador aqui no município, que fortalece as nossas parcerias, né? O nosso município tem crescido, tem se desenvolvido e as parcerias que nos ajudam a cada vez crescer e a fortalecer mais ainda o nosso município. O professor Antônio Nascimento, que conduzia uma das turmas, iria apresentar no ato cívico, falou da importância de participar da história do município. Sem dúvida, é um momento que merece a atenção dos nossos gestores e a participação da comunidade, né, para resgatar esse sentimento cívico, né, de amor pelo nosso município, que é um município em desenvolvimento ainda. É necessário, com certeza, que a população venha prestigiar esse evento. Aí, parabéns à nossa Quinari, né, Senador Guiomar. E olha só, o governo do Acre decretou situação de emergência em decorrência do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave e da superlotação dos leitos de terapia intensiva. O documento foi publicado na terça-feira no Diário Oficial do Estado e tem a validade de 90 dias. A preocupação nacional com o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave não é diferente no estado do Acre. Segundo o boletim Infogripe, em abril, o país enfrentou um aumento expressivo nos casos e agora, no mês de maio, o Acre não está diferente. As unidades de saúde no estado sofrem com o aumento de número de casos que sobrecarregou os serviços de saúde do estado. O estado do Acre decretou situação de emergência devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. A informação foi divulgada nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. Além disso, no mês de abril, o estado tinha decretado situação equilibrada. Segundo o boletim... Ficou segundo o boletim? De novo. Os estão realmente se apresentando de uma forma que está havendo aumento, né, de casos de síndrome respiratórias, mas os casos não são graves, são casos leves, né? E com relação a que está sendo muito questionado, está sendo muito falado, inclusive na imprensa,
sobre a questão da lotação, superlotação dos leitos. A maioria dos casos desses pacientes que estão em UTI não são decorrentes da síndrome respiratória. Na verdade, são pacientes que são politraumatizados, decorrente de acidentes de trânsito, sinistro de trânsito, assim como também teve um aumento recente na oferta de cirurgias eletivas. E aí são cirurgias, inclusive, que requerem que o paciente faça um uso de leito de UTI. E em números, que eu posso até citar um assim bem preciso, de 40 leitos que nós temos de pacientes pediátricos, praticamente só 11 são de síndrome respiratória, ou seja, é menos da metade. E aí isso aí já expressa o trabalho que está sendo feito há um pouco mais de um mês. Uma das medidas adotadas é a ampliação do atendimento nas unidades de saúde, como estão sendo feitas parcerias com as secretarias municipais de saúde, tanto na capital Rio Branco, como no interior do estado, como Cruzeiro do Sul e Manoel Urbano. A diretora da unidade de pronto atendimento, a UPA Sobral, Simone Prado, fala sobre a gravidade da situação de março a abril, onde foram notificados pela unidade mais de 2.000 atendimentos pela doença. A Sobral, aqui na Baixada, é uma UPA muito frequentada. Nós temos uma população que busca o nosso atendimento diariamente, à noite também, e a gente percebe que houve sim um aumento. Semana passada a gente fechou na casa de 500, quase 600 notificações de síndrome respiratória. Então, os nossos números apontam do SAMI, que é o nosso serviço de estatística, né, aqui da unidade, ele está dentro de um aumento significativo de 2.000 pessoas. De março para abril, aumentou 2.000 pessoas e a gente espera que a gente está vendo o aumento, né? Que a gente está, todos os dias a gente vê a quantidade de pessoas que está procurando unidade, com certeza esse número vai crescer. Com cerca de 600 atendimentos por semana, as UPAs funcionam 24 horas por dia e seguem um protocolo de classificação de risco, como também as prioridades. A unidade tem cerca de 5 médicos atendendo no ambulatório para atender a população durante a parte do dia e um médico na emergência. Já no período da noite, são 4 médicos que atendem na unidade. A UPA, ela tem um protocolo de classificação de risco. As pessoas chegam até aqui com o que elas estão sentindo naquele momento, né? Então é por isso que às vezes a população não entende que muitas vezes um jovem passa na frente de um idoso, porque pela gravidade do problema que ele está assistindo naquele momento. Mas a gente tem sim todo um cuidado com a questão das prioridades, principalmente crianças e os idosos. A classificação dos sintomas é crucial para designar onde os pacientes serão atendidos. Com os sintomas mais leves, o cidadão deve procurar os postos de saúde e os sintomas mais graves e moderados devem procurar as UPAs. Sabemos que há casos que a gente pode considerar como um pouco mais leves e esses devem ser direcionados exatamente para as unidades básicas de saúde. Há aqueles que têm um quadro mais forte, né, podendo assim dizer, aí sim podem ser direcionados para a UPA. A síndrome respiratória aguda, ela é uma doença que começa de forma súbita, né? Normalmente ela inicia com uma falta de ar forte, de início súbito, sem causas aparentes. As pessoas têm também sintomas gripais associados, tosse, coriza, isso em situações moderadas que podem evoluir para uma questão mais grave. Mas o principal sintoma, de fato, da síndrome respiratória aguda é a falta de ar de início súbito, que causa um desconforto respiratório, uma coisa que a pessoa não conhecia, não sentia antes e se inicia de forma abrupta. Bruna Keren pelas informações. E olha só, família, descubra agora a maneira mais fácil de você adquirir uma moto Honda 0 km. Presta atenção aí no recado do nosso amigo Marco Aurélio. O consórcio Honda é a maneira mais fácil, prática e sem burocracia para você conquistar sua liberdade. O sucesso é tanto que metade das motocicletas que você vê rodando no nosso estado foram adquiridas através do consórcio Honda. Nossos planos são de acordo com o seu perfil, suas necessidades, de 12 a 80 meses, com 3 anos de garantia, são 7 trocas de óleo grátis, podendo sair com emplacamento totalmente grátis. O consórcio tem planos com 26 contemplações mensais por sorteio, lance fixo e lances livres.
E para adquirir um de nossos planos, temos uma equipe completa e especializada nas vendas online através dos nossos telefones e WhatsApp, ou pelas nossas redes sociais. E se você preferir, estamos te aguardando para realizar esse sonho pessoalmente, com um espaço amplo, confortável em nossas lojas ou postos de vendas espalhados por toda a cidade. Consórcio Honda e Grupo Star, realizando sonhos no Acre há 27 anos. Vem de Honda! É isso, gente. O consórcio Honda que é fácil e funciona. Entre em contato pelo número 68999374952 e siga também as redes sociais e fique por dentro de tudo no Instagram, @Honda Grupo Star. Há 27 anos fazendo mais por você. Olha só, os bancos começam a oferecer uma alternativa para a renegociação de dívidas bancárias de microempreendedores individuais, o MEI, e também para micro e pequenas empresas que faturem até 4,8 milhões anuais. A repórter Bruna Keren traz as informações. Olá para você que acompanha a programação da TV Norte. Eu estou aqui no Sebrae, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o Desenrola Brasil para os MEIs. Na segunda-feira, os bancos anunciaram essa renegociação de dívidas para microempreendedores, como também para microempresas de pequeno porte, com dívidas até 4 milhões de reais anuais. Quem vai conversar com a gente é a Jussi Ferreira, coordenadora de negócios do Sebrae. Jussi, seja bem-vinda à TV Norte. Muito bom dia para você. E já começa contando para a gente como o microempreendedor pode iniciar esse processo de renegociação de dívidas. Um bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Então, o governo federal lançou o programa que chama Acredita Brasil. Esse programa ele tem 4 eixos, né? Um deles é o eixo de crédito. E a ideia de trabalhar juntamente com o Sebrae é justamente isso, trazer oportunidades para aqueles MEIs que já têm um débito, uma dívida passada, e para que eles tentem renegociar. Então, tem ações já direcionadas com os parceiros bancários do Sebrae para que tenha um acesso mais facilitado e condições facilitadas para esses MEIs. Exemplo, um MEI que tem uma dívida com até 90 dias, né, então vencidas de janeiro para trás, ele pode buscar uma instituição financeira e buscar a melhor alternativa de negociação. Além disso, quais são os documentos necessários, né, para o microempreendedor iniciar esse processo de renegociação e quais são as condições oferecidas pelo programa Desenrola Brasil na hora que o microempreendedor ou o microempresário vai negociar sua dívida? Certo. O que ele precisa ter em mãos? Documentos pessoais, claro, do proprietário, os documentos da empresa, que seria o CNPJ, o contrato social, no caso do MEI é o CCMEI, que é o certificado da condição de MEI, e junto com esses documentos ele precisa buscar a instituição financeira a quem ele tem o débito, né? E lá vai ser ofertadas as condições. Geralmente, a média de desconto que ele está sendo concedida é de 40% em cima dos multas e juros. Mas esse desconto ele pode ser até 90%. Então, é um desconto muito atrativo, né? Condições atrativas, oportunas até para esse momento. E a dica é, procure a instituição que o MEI deve e busque a melhor alternativa. Lembrando que, assim, não é simplesmente ir lá e negociar para limpar o nome, né, como chamam geralmente. É buscar a melhor alternativa que caiba dentro do seu orçamento. Além disso, existe algum prazo específico, condições que o microempreendedor deve considerar na hora de renegociar suas dívidas e como o Sebrae atua aí como esse intermediador durante essa fase? Nesse momento, nós ofertamos essa consultoria financeira, que é a forma do empreendedor entender um pouquinho mais das suas finanças, conseguir juntar as informações que ele precisa. Por exemplo, ele precisa fazer o levantamento de tudo que ele está devendo, né? Ele não vai só negociar com o banco e ali encerra. Ele precisa realmente verificar as despesas dele, o que é corrente do mês, né? Despesas fixas e variáveis, enfim. Por isso que o consultor financeiro ele faz esse trabalho junto com cada empreendedor, que é um trabalho individualizado. Ele leva em consideração os dados daquela empresa. É bem bacana. Jussi, muito obrigada pelas informações. E você que está em casa, que está nos acompanhando e é microempreendedor e quer renegociar suas dívidas, procure o Sebrae para fazer uma consultoria financeira. E, é claro, entre em contato com a sua instituição, com o seu banco, para ficar em dia com as suas pendências e, é claro, ficar aí regularizado. Eu volto com você no estúdio.
Muito obrigado, Bruna Keren, pelas informações. Olha, a gente segue no assunto, afinal de contas, maio é o mês do MEI, o microempreendedor individual, e o Sebrae no Acre preparou uma programação especial voltada para quem possui um negócio ou até mesmo quem deseja formalizar. Oficinas, cursos, palestras acontecerão presencialmente na capital Rio Branco, em Cruzeiro do Sul e também no município de Brasileia. E para falar mais sobre essa programação do mês do MEI, hoje eu converso com o analista do Sebrae, Aldemar Maciel. Já está aqui comigo, está ao meu lado. Maciel, seja bem-vindo aos estúdios da TV Norte Acre, ao povo da TV. E obrigado por atender a nossa solicitação para hoje estar aqui, esclarecendo mais sobre essa programação incrível preparada pelo Sebrae a todos os empreendedores. Exatamente. Muito obrigado, super obrigado à TV Norte por esse espaço para a gente poder comunicar esse trabalho que o Sebrae vem fazendo nesses últimos 15 anos. Né? O Sebrae é um idealizador, um fomentador dessa ação de criar o microempreendedor individual, essa figura tão importante que não tinha atenção das políticas públicas, e a partir de 2008, quando foi criado esse programa, de incluir tantas pessoas que desenvolvem atividades empresariais para que elas pudessem ter o seu CNPJ, para que elas pudessem ter a sua cidadania empresarial. Agora, Aldemar, o microempreendedor, né, ele realmente teve as portas abertas através do projeto de lei, através do MEI, que realmente possibilita ele conseguir, juntamente ao banco, fazer uma negociação, fazer aquele empréstimo para expandir o seu negócio, para aumentar o negócio. Pode ter também um funcionário, né, que é o que permite para que o MEI tenha, ou seja, além de mudar de vida, também consegue contratar alguém para trabalhar. O MEI veio realmente para ficar e para transformar a vida desses empreendedores. Exatamente. A figura do microempreendedor individual é a porta de entrada do empreendedor para o mundo empresarial. Então, ele inicia como um empreendedor individual com um faturamento até R$81 mil e ele pode, ao longo, né, das atividades, ele pode prosperar, crescer e se transformar no AME, no AEPP. E a importância do Sebrae, junto com os parceiros, é justamente nesse sentido, de qualificar, de orientar, de prestar assessoria jurídica, de vendas, de marketing, de presença digital, tudo aquilo que é necessário para que o empreendedor possa desenvolver na sua empresa e ele poder prosperar. É com esse objetivo que a gente desenvolve essas atividades, esse mutirão, não é, que é durante essa semana, com ações de cursos, como você bem falou, de oficinas, mas a gente também tem a unidade móvel. A gente, por exemplo, na semana passada, estávamos lá no centro da cidade, no Aquiri Shopping. Essa semana a gente está com a nossa unidade móvel no bairro da Sobral e na próxima semana, na 6 de agosto. Tudo isso para que a gente possa levar para o empreendedor tudo aquilo que ele precisa, porque no Acre são 27 mil microempreendedores individuais. Desses 27 mil, tem gente precisando regularizar suas atividades, tem gente precisando crescer e prosperar, melhorar. Então a gente oferece um portfólio significativo em todas essas frentes para que ele possa superar as suas dificuldades e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Aldemar, o Sebrae está aí para isso, ele passa essa tranquilidade para quem quer empreender, a pessoa que ela tem a ideia, mas não sabe como executar essa ideia. O Sebrae dá toda a consultoria, todas as informações necessárias, formaliza também na criação da empresa, para que a pessoa possa fazer o seu trabalho todo legalizado, né? E dá todo o passo a passo e o auxílio necessário para cada pessoa que quer empreender. Esse é o papel fundamental do Sebrae, em parceria com aquelas pessoas que realmente desejam ter um crescimento, não é isso? Exatamente. Então, o Sebrae atua desde atividades tradicionais do comércio, do cabeleireiro, da loja de roupa de confecção, mas também com negócios portadores de futuro. O que é um negócio portador de futuro? Uma startup, por exemplo. Então, a gente tem parceria com as universidades, com as empresas, com o governo do estado, no sentido de fomentar esses negócios que são negócios que fortalecem a bioeconomia, que trabalham utilizando os nossos saberes e as nossas matérias-primas para apresentar para o mercado. Então, o Sebrae tem uma parceria com a Apex, por exemplo. Então, o Sebrae ele se cerca de vários parceiros para que a gente possa atender tanto o empreendedor tradicional quanto um empreendedor de startup ou de negócios transformadores. Aldemar, para a gente finalizar, né, temos que falar, é claro, aqui da programação desse mês de maio. O Sebrae que preparou uma programação extensa para todo mundo que é empreendedor, para quem quer empreender. Então, conta para a gente aí como que está essa programação do mês de maio.
Maravilha. Então, super obrigado pela oportunidade mais uma vez. Então, esse mês de maio, você mora na Sobral, a nossa van está lá na Sobral, vai atender, emitir nota, ver a sua situação, regularizar, se organizar. Na próxima semana estaremos lá na 6 de agosto e nós estaremos também com as atividades presenciais. Então, você pode fazer os cursos, que essa semana, no dia 20, começa um curso super importante para você que quer organizar a sua equipe para vendas e tudo mais. Tem um curso de gestão de pessoas muito bacana, especial. Nós temos os cursos e as oficinas nos escritórios regionais lá em Brasileia e em Cruzeiro do Sul, aqui em Rio Branco. E também você pode pesquisar na nossa página na internet que, se você não puder participar de um curso presencial, nós temos cursos online. O importante é que você possa aproveitar essas oportunidades que o Sebrae está te oferecendo para que você possa crescer, prosperar na sua atividade empresarial, gerar mais emprego, contribuir, prosperar e crescer. É isso que é o nosso objetivo. E vale lembrar também, Aldemar, que o evento e todas as palestras, tudo é realmente 100% gratuito. Exatamente. Você não vai pagar nada, né? Vai participar dessas atividades que são importantes para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E assim, quando você tem uma empresa que está crescendo e prosperando, você está melhorando a sociedade. Então, o Sebrae ele tem um propósito muito nobre, né, de fomentar o empreendedorismo, porque é dessa forma que a gente gera emprego, é dessa forma que a gente aumenta a contribuição por meio de impostos e a gente aumenta a força, a empregabilidade do nosso Estado. Perfeito. Aldemar, muito obrigado pela sua presença, por estar trazendo aqui as informações ao nosso telespectador. E olha só, portas abertas sempre aqui no Povo na TV Norte Acre, para o empreendedorismo, para o Sebrae, para a gente estar sempre aqui atualizando os nossos telespectadores, o cidadão acreano, viu? Maravilha, super obrigado, agradecemos a oportunidade. O Sebrae está de portas abertas também lá. Quem quiser participar das atividades, aqui estamos na Avenida Ceará, ao lado da Agroboi e da Federação do Comércio, com as nossas atividades, tá? Super obrigado à TV Norte. Muito obrigado, Aldemar. A gente que agradece. E olha só, pessoal, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem mais informação para você aqui no Povo na TV.
Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Povo da TV. Aliás, obrigado a você, telespectador, ligadinho na nossa programação local. 12h, 7 minutos do estado do Acre. Olha, deixa eu conversar agora ao vivo com a repórter Aline Pontes, que vai trazer as informações sobre uma obra que está gerando polêmica. Aline Pontes, mais uma, né? Agora, por que é que não gera polêmica nas obras da Prefeitura Municipal de Rio Branco, né? Uma atrás da outra. Agora, a reforma da nossa Praça da Revolução tá gerando polêmica, envolveu o Ministério Público, a população também tá revoltada com o que tá acontecendo. Conta pra gente os detalhes, Aline Pontes, qual que é a situação agora envolvendo novamente a gestão municipal, Aline? Efraim, o Ministério Público do Estado do Acre, ele solicitou a suspensão das obras que estão sendo realizadas aqui na Praça da Revolução pela Prefeitura de Rio Branco. Segundo a FEM, a obra ela pode descaracterizar um espaço que, apesar de não ser tombado, está no entorno do que é considerado um patrimônio histórico da capital acreana. A Fundação Elias Mansur se posicionou sobre o assunto e disse que o projeto ele não foi apresentado e que a obra ela fere a lei. A parte mais grave é que essa praça ela está dentro do Centro Histórico de Rio Branco, em torno de 3 bens tombados, que são o Batalhão da Polícia Militar, o Colégio Barão do Rio Branco e o Casarão. Esse projeto ele não passou pela FEM, ele feriu a lei número 1294, que diz que qualquer intervenção no entorno de espaços tombados precisa provar que não vai impactar no bem histórico, o que não aconteceu no caso da Praça da Revolução, como explicou Ítalo Fagundes, que é diretor de Patrimônio Histórico Estadual da FEM. O Ministério Público do Estado do Acre também entrou no caso e o promotor da Justiça, o Luiz Henrique Rolim, da Promotoria Especializada de Habitação e Urbanismo de Defesa de Patrimônio Histórico e Cultural, instaurou uma notícia de fato. Conforme as denúncias, as obras comprometerão as características históricas e culturais da praça, inclusive com a retirada da estátua de Plácido de Castro, que é líder da Revolução Acreana. O promotor solicitou que a Prefeitura encaminhe no prazo de 5 dias cópias do projeto de obras e informe se elementos históricos e culturais serão descaracterizados. Além do projeto, o Luiz Henrique Rolim pediu a suspensão das obras até que a situação ela seja esclarecida. A Prefeitura tem um prazo de até 72 horas para informar sobre a paralisação. A nossa equipe ela entrou em contato com o Ministério Público, mas por motivos de viagem, o promotor Luiz Henrique não pôde nos atender. Essas são as informações e eu volto com você no estúdio. E pontos para as informações, a gente vai continuar tentando contato com o promotor Luiz, né? E a questão de tempo, ele estava em viagem, mas vai responder a gente também. A gente vai estar trazendo aqui a resposta para todo mundo. Agora, repórter Sheldon Souza, faça um favor para mim, vá ali de novo. E nós vamos brechar, né? O acreano gosta de falar assim, a gente vai falar no acreanês. Vamos brechar. Deixa eu espiar aí essa reforma que é tão importante na nossa capital acreana, né? É mais importante do que os buracos, do que as paradas de ônibus que não existem na nossa cidade, né? Do que os terminais urbanos que estão abandonados nos bairros da cidade, né? Essa obra é mais importante. Olha, estamos brechando ao vivo agora, pessoal, mostrando aí a super reforma de tamanha importância no centro da nossa capital, mais importante do que as ruas dos bairros, mais importante do que parada de ônibus que não tem, mais importante do que as ciclovias que faltam na nossa cidade, mais importante do que a acessibilidade, tampa de bueiro, de esgoto, mais importante do que a própria rede de esgoto que tem multas estouradas pela nossa capital acreana, né? Essa é a importância dessa obra
obra no centro da nossa capital. E eu brechando aí agora, pessoal, eu queria ver mesmo, a curiosidade era para saber se iam pintar a estátua de Plácido de Castro de azul também, né? Que é só o que falta. A cidade é toda azul. Eu pensei que estavam pintando, né? Que estavam pintando a estátua de Plácido de Castro. O espelho d'água já foi, né, pessoal? Já acabou aí, já tá quebrado, né? Já começaram aí a reforma ou não sei o que vão fazer, se vão fazer algo maior. Enfim, né? É realmente necessário. É realmente necessário, né? Os trabalhadores tirando um cochilo agora também, fumando um cigarrinho ali que a gente acompanha nas imagens, né? Ao invés de estar trabalhando também, a gente vê aí a situação, gente. Olha, é lamentável. Lamentável, uma verdadeira vergonha. Não dá para aceitar a situação como essa. Você sabe por quê? Porque o povo vem clamando há muito tempo por serviços que são necessários na nossa cidade. Por exemplo, poderia estar gastando, né, ao invés de ter que gastar agora tempo explicando ao Ministério Público o porquê dessa obra repentina, sem avisar ninguém, né? Poderia estar investindo esse dinheiro, sabe aonde? Lá na ETA. A ETA, a estação de tratamento de água, né? Que vive quebrando e dando prejuízo e a população ficando sem água. Ou seja, tem tanto serviço necessário para ser realizado e vai mexer com o que tá quieto. Aí não dá, né, Prefeitura de Rio Branco? Não dá! Vamos fazer o seguinte, 12h13, deixa eu mudar de assunto, fiquei nervoso, pessoal. Olha só, advogado Romano Gouveia sofreu um infarto e se envolveu em um acidente de trânsito. E segundo as informações do pronto-socorro da capital, ele continua em estado grave. E nesta quarta-feira pela manhã, teve uma piora no quadro clínico. Confira. Olá para você que acompanha a programação da TV Norte. A gente voltou aqui para o pronto-socorro de Rio Branco para trazer atualizações para vocês que nos assistem sobre o caso do advogado Romano Gouveia, ele que se envolveu em um acidente de trânsito quando vinha para o hospital após sofrer um infarto na última quinta-feira, 9 de maio. O advogado ele continua em estado grave e na manhã desta quarta-feira o advogado teve uma piora no seu quadro. A nossa equipe tentou falar com a família, a gente ia conversar com eles hoje para entender melhor sobre o quadro clínico do Romano. Porém, a família está muito abalada e não conseguiu prestar mais esclarecimentos, mas a nossa equipe conversou com eles, eles estão muito fragilizados nesse momento. O irmão do Romano Gouveia, o seu Raimundo Antônio, ele falou com a nossa equipe e disse que havia um quadro de piora, que o neurologista visitou o Romano ontem à noite, que eles iriam receber um novo boletim da situação do irmão a partir de 15h30, né, a partir de 3h da tarde, 3h30 da tarde. Então os familiares eles estão muito fragilizados nesse momento e não conseguiram dar entrevista. Mas para você que nos acompanha, eu vou atualizar vocês do caso. O Romano ele continua na UTI, o estado dele é grave. Ele está no pronto-socorro aqui de Rio Branco e de acordo com o diretor da unidade, Lourenço Vasconcelos, ele continua entubado e em estado grave. Além disso, a Ordem de Advogados no Brasil, a OAB-Acre, prestou apoio e solidariedade ao advogado nas redes sociais, como também aos seus familiares. A nota diz: seguimos na torcida e na fé pela melhora do nosso colega Romano Gouveia, é o que diz a publicação na rede social da OAB-Acre. Para você entender o caso, e vamos relembrar um pouquinho, após o advogado sofrer um infarto, ele se envolveu em uma colisão de veículos enquanto seguia para o atendimento no pronto-socorro de Rio Branco. O acidente aconteceu na última quinta-feira, como eu já havia dito, dia 9 de maio, no cruzamento das ruas Silvestre Coelho e Alexandre Lopes, no bairro Bosque. Além disso, de acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar, ninguém se feriu gravemente durante o acidente. Também não foram encontradas representantes, né? Como eu vi falando, a gente tentou conversar com os representantes do Gouveia, com os familiares, porém, nesse momento de fragilidade, eles não conseguem dar entrevista, eles não conseguiram falar com a nossa equipe. E a nossa equipe, é claro, se solidariza com esse momento, presta apoio à família, né? A gente sabe que não é um momento fácil, os familiares estão aí na expectativa de melhora, porém, o quadro do Romano ainda é muito grave. A gente continua acompanhando esse caso, continua verificando o estado de saúde do advogado Romano, a gente presta aqui a nossa solidariedade para toda a família e torce para a recuperação do advogado. Ele que é filho, né, do seu Nonato, de uma das padarias mais populares aqui da nossa capital, que fica localizada na Cerâmica, ali no centro de Rio Branco, no bairro Cerâmica, perdão.
Então, essas são as informações. A gente fica na torcida, na expectativa de que o advogado se recupere, se saia dessa muito bem. E a gente torce aí e traz mais informações para você que nos acompanha nos nossos próximos telejornais. A nossa equipe vai continuar acompanhando o caso e eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Bruna Kelly, pelas informações. Olha, nós estamos acompanhando diariamente a situação caótica no Rio Grande do Sul. Um verdadeiro cenário de guerra. E a nossa correspondente em Brasília, a jornalista Mariana Ferreira, conversou com um especialista para entender um pouco mais sobre toda essa tragédia. O Rio Grande do Sul enfrenta o pior desastre ambiental da história do estado. As imagens são chocantes. Cidades totalmente cobertas por água, lama, destroços, milhares de pessoas desabrigadas, mais de 140 mortos, famílias que perderam tudo num piscar de olhos. Milhares de pessoas desabrigadas, mais de 140 mortos, famílias que perderam num piscar de olhos aquilo que demoraram anos para construir. Tudo isso é feito das mudanças climáticas que estão cada vez mais evidentes em todo o mundo. É o que explica esse engenheiro ambiental e especialista em gestão de recursos hídricos. Esse evento aconteceu realmente por ter criado praticamente uma zona de pressão alta e uma zona de pressão baixa, terem criado praticamente um corredor de umidade que estava muito localizado na área realmente da cidade de Rio Grande do Sul e naquela área mais elevada. Né? Então, isso foi realmente uma junção de fatores que são realmente característicos para esses eventos extremos, não é? Mas que proporcionaram realmente uma chuva muito forte e que ainda está continuando agora. E o ruim realmente é que essa chuva contínua num solo já encharcado, não deixa a água já acumulada escorrer. Mas eu acho que a gente vai ver realmente o tamanho do estrago a partir das águas realmente tiverem baixado, né? Então só aí a gente vai ter realmente uma diminuição exata daquilo que aconteceu. Mas as cenas de destruição não são inéditas. Estão escritas na história da capital rio-grandense, páginas que jamais serão apagadas. 1941, 2023 e agora 2024. No ano passado, o Rio Grande do Sul viveu momentos difíceis, principalmente em Porto Alegre com a cheia do Guaíba. Michael acredita que cenas como essas podem ser evitadas com soluções inovadoras. Eu acho que as chuvas em si, esses eventos climáticos, a gente não pode evitar. Porque o aquecimento global está aí, esses eventos vão acontecer com uma maior frequência. O que nós podemos evitar é qual é o impacto desses eventos climáticos sobre a nossa infraestrutura e sobre as cidades. Então, as cidades esponja, por exemplo, é um exemplo que realmente não trabalham no sentido de afastar simplesmente a água das cidades, mas sim tentar retê-las nas cidades, tentar trazer realmente mais as áreas próximas ao rio para dentro das cidades, para que aí depois, quando acontece um evento extremo, o rio tenha mais liberdade de se expandir e expanda, então, sobre essas áreas, entre aspas, esponjosas das cidades, né? A gente percebe também que, sem dúvida, políticas públicas são necessárias, mas cada um de nós pode apresentar uma solução. E aí a gente criou a Natura Invest para que esses projetos pequenos possam ganhar espaço e possam arrecadar recursos para serem implementados. A geografia do Rio Grande do Sul torna propícia a frequência de eventos advindos das mudanças climáticas. Um dos pontos discutidos pelos especialistas é a manutenção da rede de proteção de capitais como Porto Alegre. O que se sabe é que o sistema anti-enchente não funcionou, refletindo a falta de cuidado do poder público e piorando ainda mais a situação. Tudo isso deve estar na manutenção diária ou quase semanal do poder público. E isso, sem dúvida, faltou. Ou seja, mesmo que a gente tenha realmente atividades ou que a gente tenha construções que são importantes para precaver novas inundações, tudo isso deve ser
também foco de manutenções regulares para que realmente esse maquinário possa exercer a sua função na hora realmente que é necessário. Essa prevenção para esses novos desastres, eu acho que muito a população vai ter a oportunidade de pensar sobre isso nas próximas eleições municipais que estão vindo aí, né? Ou seja, você perguntar também para o seu próximo prefeito, bom, como é que está a minha cidade frente a mudanças climáticas? No caso do Rio Grande do Sul, é sem dúvida a questão das chuvas. No caso praticamente do norte, nordeste, no interior de Minas Gerais, ou mesmo dos Tocantins, é o caso da seca, né? Então são dois extremos que a gente está vendo que acontecem no Brasil e que a gente tem que se prevenir. Olha, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto de lei que cria o programa Cartão Reconstruir. O projeto é de autoria do senador Sérgio Petecão, do Acre. A Comissão de Assuntos Econômicos CAI do Senado aprovou na semana passada um projeto de lei que cria o programa Cartão Reconstruir, por meio do qual seria fornecido um recurso ao cidadão para a compra de materiais de construção destinados à reforma, ampliação ou conclusão de unidades habitacionais dos grupos familiares diretamente afetados por situações de desastre. Em um vídeo enviado ao jornalismo da TV Norte Acre, o autor do PL, senador Sérgio Petecão, explicou sobre o texto que será analisado ainda pela Câmara e que, apesar de o cartão ajudar gaúchos no atual cenário de calamidade, quando elaborou o projeto em 2023, tinha o Acre em mente. Para nós, esse cartão é da maior importância, porque nós criamos uma ferramenta. Eu confesso que quando fiz no meu estado, foi pensando nas enchentes que nós temos lá praticamente todos os anos. E hoje essa ferramenta com certeza poderá ser usada lá no Rio Grande do Sul. A ideia é que o governo federal pegue, já que nós aprovamos, já foi para a Câmara, ajude a dar celeridade na aprovação do projeto e esse projeto esse cartão já seja usado com nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Então, é o cartão Reconstruir, porque só sabe aonde o sapato aperta quem calça ele. E o cidadão é que vai dizer qual é a sua prioridade. Aquele negócio de botar aquele monte de milhões nas prefeituras, por que não põe o dinheiro na mão de quem precisa, na mão das pessoas que foram afetadas? Então, o objetivo do cartão é que o cidadão que foi prejudicado, que teve a sua casa alagada, possa também ter o direito de fazer a sua opção por onde recomeçar sua vida, recomeçar a sua habitação. Pelo projeto de lei, o uso do cartão Reconstruir ficará restrito às áreas e circunstâncias em que forem reconhecidas as situações de emergência ou de calamidade pública no país. A parcela da subvenção econômica para a aquisição de materiais de construção deverá ser aplicada exclusivamente no imóvel indicado pelo beneficiário, por ocasião de inscrição no programa. O projeto de lei foi aprovado na CCJ e na CAI do Senado na última semana. E agora, se não houver recurso para votação no plenário da Casa, segue para a Câmara. O prazo de apresentação de recurso vai até a quinta-feira, dia 16 de maio. Muito bem, no Acre agora 12h25. O Povo na TV vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco tem mais informação para você.
Muito bem, olha só, a Justiça do Acre absolveu Josiane Evangelista Monteiro, a mãe das 3 crianças que tragicamente perderam suas vidas em um incêndio devastador em Rio Branco. A Justiça que absolveu Josiane Evangelista Monteiro, que é a mãe das 3 crianças, nesse incêndio devastador que aconteceu na capital, e foi o juiz da 4ª Vara Criminal da comarca de Rio Branco, o Clóvis Augusto Cabral. As vítimas, Diego Evangelista Monteiro, de 4 anos, Caio, de 2 anos e Vitória Sofia, de apenas 8 meses, foram encontradas carbonizadas na noite de 19 de dezembro de 2020. Josiane enfrentou acusações de abandono de incapaz, com o resultado da morte por 3 vezes, mas o promotor do caso reconheceu os fatos, não caracterizando o delito. O juiz enfatizou a falta de evidências conclusivas sobre a causa do incêndio e considerou as circunstâncias desafiadoras enfrentadas por Josiane, uma mãe solteira e sem o apoio familiar. Assim, chegamos ao final de mais uma edição do Povo na TV. A todos, muito obrigado pelo carinho e audiência. Olha só, um beijo no coração e que Deus abençoe a todas as famílias acreanas.